noite a todos. A gente desenvolvendo mais um trabalho aqui no Departamento Cultural. Hoje é a nossa última palestra do ano. Meu nome é William, sou o secretário do Departamento Cultural. E hoje temos a honra e a satisfação de ter o Dr. Arthur Barbosa da Silveira para palestrar sobre a desconsideração da personalidade jurídica no atual Código de Processo Civil. Tema bastante interessante, novo e com maestria vai esclarecer todos os pontos para nós. O doutor é procurador do Estado, votado pela Procuradoria-Geral da Grande São Paulo, seccional de Guarulhos, ex-advogado-geral da União, ex-assessor do ministro do STJ, ex-analista processual do Ministério Público da União, ex-assessor desembargador do TJ de São Paulo, graduado na Universidade Mackenzie. Ele estudou com uns amigos meus, muito pequeno, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade de Projeção de Brasília, em Direito Processual Civil pela FII e Direito Tributário pela Universidade de Estácio. É autor de diversos de livros e de artigos jurídicos. Hoje tenho a honra de compor a mesa aqui o Dr. Carlos Palodeto, vice-presidente da Comissão de Jovem Advogado, meu grande amigo Dr. Ricardo Martins, vice-presidente da Comissão de Direito e Mídia, Dr. Felipe, presidente da Comissão de Direito e Mídia, e hoje estamos transmitindo o evento nas redes sociais. Eu passo a palavra ao Dr. Ricardo Martins para fazer a apresentação aos internautas e os presentes aqui. Por favor, doutor, tem a palavra. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao Dr. William, que é quem está comandando os trabalhos nesta noite, pelo privilégio de poder compor esta seleta mesa de trabalho. Quero também cumprimentar o nosso palestrante, Dr. Arthur, e quero cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo presencialmente e aqueles também que estão nos assistindo por essa nossa nova tecnologia que estamos implantando aqui pela Comissão de Comunicação. De forma muito breve, muito sucinta, ao final a gente explica um pouco mais desse projeto, mas é o nosso segundo live teste que está sendo desenvolvido pela Comissão de Comunicação. Um outro detalhe que é bastante importante que a gente esclareça é que todas as palestras estão sendo promovidas pelo Departamento Cultural. O Dr. William é o secretário do Departamento Cultural, é quem tem trabalhado de forma bastante árdua para que a gente tenha essas palestras cada vez melhor aqui na nossa subseção. A Comissão de Comunicação é quem faz o apoio e desenvolve esse projeto de difusão dessa tecnologia de exibição de áudio e vídeo. Essa tecnologia vai ao encontro daquilo que nós já estamos desenvolvendo, que é a implantação de uma web TV aqui na subseção Guarulhos. Ao final, eu faço um pouco mais de explicações acerca desse trabalho que vem sendo desenvolvido e, portanto, eu passo tão logo a palavra, devolvo a palavra ao nosso secretário, quem tem conduzido os trabalhos aqui brilhantemente, Dr. William. Muito obrigado, doutor. Nós, do Departamento Cultural, temos uma relação quase que umbilical com a nossa comissão. Eu passo a palavra ao doutor, tem início aos trabalhos. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui novamente. E eu já vim aqui na OAB de Guarulhos no ano passado apresentar uma palestra sobre recursos. Muitos daqui eu lembro de alguns que estiveram nessa palestra. A senhora, por exemplo, estava lá. Outros eu não lembro. Mas, enfim, é uma honra estar aqui novamente. Agradeço muito o convite do Dr. Carlos Palodeto, do Dr. William, em especial. E o pessoal da Comissão de Comunicação também, fiquei sabendo que é a segunda palestra que vai ser gravada, transmitida ao vivo, né? É uma honra também fazer parte desse projeto novo que tende só a crescer, né? E vamos lá, a gente vai estudar, dentre os diversos assuntos relativos ao novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo, né? O Código de 2015, que entrou em vigor no começo deste ano, dia 18 de março, e dentre os diversos assuntos, diversos tópicos, um dos temas mais controvertidos
é o da desconsideração da personalidade jurídica, que era um tema anteriormente não tratado na forma processual. Então, a gente vai ver posteriormente que o novo CPC foi a primeira lei a prever o procedimento processual da desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não é novo no direito. Ele teve origens no século XIX, na Inglaterra, e irradiou seus efeitos até o advento do novo Código de Processo Civil. Então, o novo Código de Processo Civil, ele pega todo esse embasamento que veio desde o direito inglês e culminou na edição dessa nova lei processual. Então, eu vou estudar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, narrando a evolução histórica dele, dando a questão objetiva e subjetiva do Instituto, a questão processual e a questão material. Então, eu vou estudar ele no novo CPC e também estudar alguns aspectos tópicos relativos ao Instituto. Por exemplo, o que esse Instituto repercute na esfera tributária, por exemplo. Então, a parte final da palestra vai ser as repercussões na seara tributária. Tá, então a gente vai começar. Pode ser esse ok, imagina. Então, vamos lá então. Bom, foi uma mudadinha no som, mas vamos lá. A gente vai estudar primeiro então a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Ela tem como fundamentos principais, são dois dogmas, vamos dizer assim. O primeiro é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica, ao ser constituída, ela garante uma autonomia patrimonial decorrente de lei. Então, ela se distingue da pessoa dos sócios. A pessoa jurídica, ao ser constituída, ela ganha uma espécie de véu garantido pela lei. Esse véu garante à pessoa jurídica uma personalidade própria, direitos e obrigações próprias. Então a gente tem como primeiro dogma a garantia da personalidade jurídica pela lei. E como segundo dogma, que é uma consequência do primeiro, é a utilização dessa garantia atribuída pela lei de forma fraudulenta pelos sócios. Então, os sócios, muitas vezes, aproveitando-se dessa garantia legal, começam a utilizar a pessoa jurídica de forma fraudulenta, desviando bens, por exemplo, e buscando essa proteção legal para obter fins ilícitos. Então, a gente tem como base da teoria da desconsideração da personalidade jurídica desses dois dogmas. Bom, pessoal, ficou um pouquinho pequena a letra, mas eu vou traduzindo para vocês. Perdão pela... o slide é um pouco pequeno também, mas a gente vai traduzindo. Bom, a evolução histórica da desconsideração da personalidade jurídica, a da teoria. Como eu disse a vocês, ela teve origem no direito inglês, em 1897, num caso decidido pela corte inglesa, que é a House of Lords. É como se fosse o STF do Brasil, é a corte máxima inglesa, né? Foi um caso chamado Solomon versus Solomon e Company. O que é esse caso, mais ou menos? Esse caso vocês pegam em livros doutrinários, as doutrinas, que não sejam resumos, né? As doutrinas mais assim, os autores de maior renome, vamos dizer assim, eles narram a história do caso Solomon versus Solomon como sendo do senhor Aaron Solomon, que era um comerciante inglês, era um comerciante de couro, né? Ele teve uma grande ideia. Ele foi um dos primeiros, talvez, a ter essa ideia. Ele constituiu uma pessoa jurídica chamada Solomon Company, que levava o nome dele, o sobrenome dele, e essa pessoa jurídica tinha 20.007 ações. Ele pegou
essas 20.007 ações e fez o seguinte: ele tinha 5 filhos e uma esposa. Ele pegou uma ação e deu para cada filho, uma ação para a esposa, e eles eram os laranjas da empresa. E uma ação para ele. Então eram 7 ações. As 20.000 ações restantes, o que ele fez? Ele pegou o bem da propriedade dele e transferiu para a empresa. Ele transferiu esse bem para a empresa e se tornou o credor fiduciário da empresa. Por quê? Porque ele, como pessoa física, tinha vários credores. Então ele quis pegar esse bem dele como pessoa física e transmitir para a pessoa jurídica e escapar dos credores dele como pessoa física. Então ele teve essa ideia, vamos dizer assim, brilhante na época. Só que chegou um momento que a empresa não deu certo. Ele era um comerciante não tão bom, vamos dizer assim, né? E a empresa faliu. Quando a empresa quebrou, ele entrou com uma ação contra a empresa, buscando ser credor fiduciário dessa empresa. Então ele buscou uma indenização contra a própria empresa que ele criou, buscando burlar agora os credores da empresa, como pessoa física. Então essa ação teve um deslinde, né? Na primeira e na segunda instâncias. Ele teve perda de causa, porque os juízes ingleses, os tribunais de segunda instância ingleses, entenderam com razão que ele utilizou-se do véu da pessoa jurídica para poder acobertar práticas ilícitas e deu ganho de causa para a empresa, no caso. Só que houve uma reforma dessa decisão pela Corte Suprema Inglesa, que é a House of Lords. Então, a House of Lords entendeu no sentido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Esse caso foi emblemático e foi o primeiro caso de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no direito mundial, em 1897. Houve muita crítica doutrinária em relação a essa decisão. Primeiro, porque ela foi extremamente injusta, né, da Corte Suprema Inglesa, porque ela privilegiou uma autonomia patrimonial em detrimento de uma prática ilícita, que foi obviamente praticada pelo sócio. Em segundo lugar, porque os fundamentos utilizados pela Corte Suprema Inglesa foram muito vagos, muito subjetivos, pautados em justiça social, equidade, ou seja, naquela época não estavam especificados os fundamentos objetivos para desconsiderar a personalidade jurídica. Então era tudo meio no vácuo, tudo meio genérico, tudo meio subjetivo. Não havia, então, uma lei específica que dispusesse dos requisitos da desconsideração. Ok? Com a evolução do tema, a gente chega na Alemanha, em 1953. E o doutrinador Rolf Selig, ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria, né, que objetivasse os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Ele era um professor de universidade, da Universidade de Heidelberg, e ele desenvolveu a tese de doutorado chamada Forma e Realidade da Pessoa Jurídica. Ele apresentou essa tese de doutorado numa universidade alemã também, e essa teoria dele constituiu o pilar da desconsideração da personalidade jurídica como a gente tem hoje em dia. O Rolf, ele foi copiado e aperfeiçoado pelo conhecido nosso aqui, Rubens Requião, né, em 1969, que aperfeiçoou a teoria do Rolf, né, e desenvolveu também uma teoria, né, a gente vê que todas as teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica, elas começaram nos bancos das faculdades, nos bancos universitários. As teorias novas, né, as novas doutrinas, foram teses de mestrado, teses de doutorado, dadas em conferências, etc. Então a gente tem os pilares da desconsideração da personalidade jurídica,
na Inglaterra, depois passando pela Alemanha e finalmente pelo Brasil com o Rubens Ezequiel. Então a gente chega no conceito da desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Ela vai extinguir o negócio jurídico inteiro? Ela vai declarar totalmente ineficaz a personalidade jurídica? Não. Eu pesquisei na doutrina e fiz um resumo da pesquisa. A teoria da desconsideração ela tem vários conceitos, né? Vários doutrinadores dão conceitos utilizando-se as palavras mais bonitas, mais rebuscadas. Eu busquei o conceito mais objetivo e simples da desconsideração. Qual é? É o afastamento temporário e pontual da personalidade jurídica para atingir a eficácia dos atos praticados em fraude com abuso de personalidade. Então, a desconsideração da personalidade jurídica não visa anular o negócio jurídico em sua inteireza e nem responsabilizar a todos, indistintamente, que praticam relações jurídicas em nome da empresa. Então, ela visa, de forma objetiva, afastar temporariamente os efeitos de atos praticados de modo fraudulento e, subjetivamente, por aqueles que praticam os atos fraudulentos. Então, ela tem um viés objetivo e um viés subjetivo também. Então, basicamente, esse é o conceito. Então, como consequência, como está escrito lá, a desconsideração não significa a possibilidade de execução de todos os sócios e administradores indistintamente, só daqueles que praticam efetivamente os atos de forma fraudulenta, tá? Então a gente tem também que a desconsideração da personalidade jurídica, ela atinge o patrimônio dos sócios, e a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que a gente vai ver depois, atinge o patrimônio da sociedade. Por enquanto eu não vou diferenciar os dois, porque essa diferença depois é dada pela doutrina, pela jurisprudência, a gente vai ver depois. Não esqueça de você clicar apertar aqui. Vamos lá. Tá uma aula bem teórica, tá, pessoal? Para não ficar muito genérico, porque eu já vi palestras bem, vamos dizer assim, genéricas, que a pessoa não acaba não entendendo nada no final. Então eu prefiro dar uma palestra-aula, né? Para passar de forma bem objetiva realmente o que é, qual a previsão legal, quais as consequências, quais o objeto, qual o objeto, etc. Tá? Agora a gente vai ver a natureza jurídica da desconsideração da personalidade jurídica. A doutrina aponta uma natureza tríplice, ou seja, ela tanto declara a ineficácia de alguns efeitos dos negócios jurídicos, de determinados efeitos dos negócios jurídicos praticados de forma fraudulenta, quanto ela desconstitui a personalidade jurídica para aqueles atos fraudulentos, quanto ela constitui uma nova relação jurídica. Então ela, ao mesmo tempo, declara, desconstitui e constitui. É interessante, uma natureza jurídica tríplice. Claro, a gente, analisando de um ponto superficial, a gente pensa que a natureza é só desconstitutiva. Eu vou desconsiderar a personalidade jurídica, eu vou desconstituir o ato. Mas não. Na verdade, eu declaro, desconstituo os efeitos e a partir dessa desconstituição eu constituo uma nova relação jurídica para permear a relação processual. Por isso é que é uma natureza jurídica tríplice. Agora a gente vai partir para evolução legislativa. A teoria da desconsideração,
ela começou primeiramente no direito material. Então ela passou por diversas leis que abordaram o tema, e essas leis, inicialmente, eram muito genéricas. A gente vai citar a primeira lei, que é o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Qual o problema dessa lei em relação à desconsideração? Ela prevê requisitos muito genéricos. A gente vê aqui os requisitos, alguns requisitos específicos, por exemplo, abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito, etc. Só que, ao mesmo tempo, ela tem um requisito muito genérico que prevê que a personalidade pode ser de qualquer forma, quando ela for de qualquer forma obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, pode haver desconsideração. E como assim de qualquer forma? Como uma lei que se preze pode prever um requisito tão genérico assim? Então esse parágrafo, o parágrafo 5º do artigo 28, coloca todo o caput do artigo 28 em vão. Porque se de qualquer forma houver um óbice a um ressarcimento de prejuízo ao consumidor, você desconsiderar a personalidade jurídica, para que esses requisitos aqui em cima? Abuso de direito, excesso de poder, infração à lei. O juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica sempre que houver um prejuízo ao consumidor. Ponto. Então é uma lei bem genérica e bem específica ao mesmo tempo, porque ela se refere aos consumidores. Então ela é genérica de forma objetiva. Por quê? Porque ela prevê que qualquer requisito é apto à desconsideração. Mas ela é específica de forma subjetiva. Por quê? Porque ela só se refere aos consumidores. Tá? A segunda lei no Brasil a tratar do tema foi a lei antitrust, que é atualmente a lei 12.529 de 2011. Muitos devem ter estudado na faculdade de Direito Econômico. Direito Econômico, basicamente, eu lembro que na minha época dos bancos universitários a gente tinha que estudar só a lei antitrust. O professor só cobrava na prova a lei antitrust, que é a lei 8884 de 94. Essa lei antitrust prevê a desconsideração no artigo 34. Então a gente tem também requisitos bem genéricos, também não tanto quanto no CDC, mas também infração, a ordem econômica, abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato, ato ilícito, violação do estatuto, ou seja, tudo, pessoal, tudo. Pode se considerar praticamente em qualquer hipótese também. Ou quando houver falência, estado de insolvência, encerramento de atividade, má administração. O que é má administração? É muito subjetivo isso. Quando ocorre uma má administração? No direito tudo é justificável. Para alguns o que é má administração, para outros pode ter uma justificativa que torne aquilo boa administração. Então também é uma lei que a gente entende, que a doutrina entende, muito específica para casos de violação à ordem econômica. Tá? Depois, passando pelo tempo, né, a gente tem a lei de proteção ao meio ambiente, que também é super protecionista, né? Então pode haver desconsideração da personalidade jurídica em sede ambiental sempre que houver prejuízos ao meio ambiente. Nossa! Sempre que houver prejuízo ao meio ambiente pode haver desconsideração. Bem genérica também, né, pessoal? E também bem específica, por quê? Porque é só para crimes ambientais. Então a gente tem um resumo do que a gente viu nessas três leis, né? Consumidor, econômico e ambiental. Qual o resumo disso? Essas três leis, elas pecam. Por quê? Pecavam. Porque depois vai vir um Código de Processo Civil, que essas leis já não são mais aplicáveis para a gente, estudioso do CPC. Elas eram aplicadas somente a certas matérias, primeiro problema delas. Segundo problema, possuem requisitos muito genéricos, qualquer caso poderia se considerar. E terceiro problema, impossibilidade de aplicação para todas as demais hipóteses. Então elas só se aplicam para casos específicos. Tá? Finalmente,
a gente tem a solução. Será a solução? A gente vai ver depois. Será a solução do problema? A edição do Código Civil de 2002. Na minha época de faculdade era novo, porque eu me formei em 2004. Eu peguei uma transição do Código Civil de 16. Quem se formou sabe do que eu estou falando. Foi muito difícil, que a gente teve que estudar 2 vezes. Eu entrei na faculdade em 99 e me formei em 2004. Então eu peguei o Código de 16, eu estava no terceiro ano, quarto ano, e tive que estudar tudo de novo. Inclusive esse artigo 50, né, que é inovador, tive que estudar de novo também isso daí, que prevê requisitos específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Então a gente tem abuso da personalidade jurídica, é bem específico. Caiu a conexão? Voltou? Beleza. E apareceu minha mesa aí, que eu estou parando e voltando. Então a gente tem no novo Código Civil de 2002 requisitos mais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, que é o desvio de finalidade. O desvio de finalidade está ligado ao ato praticado, o desvio de finalidade. E a confusão patrimonial. A confusão patrimonial já está ligado ao patrimônio da empresa misturado com o dos sócios. Então, quando houver mistura de patrimônio entre empresa e sócio de forma que se torne confusa, também pode estar caracterizada a prática fraudulenta de atos tendentes a desconsiderar a personalidade jurídica. E aqui a gente tem também os efeitos, né, de certas determinadas relações. Como a gente já disse, só alguns efeitos são desconsiderados. Então esse artigo 50 ele é muito elogiado, né, ele foi muito elogiado à época da edição do Código de 2002. Para muitos foi a solução de todos os problemas. Por isso que eu pus solução lá. Mas será que foi a mesma solução? Não foi bem a solução, porque ainda não havia uma lei processual a respeito disso. Então muitos dizem que a solução mesmo foi o novo Código de Processo Civil de 2015. Então a gente tem como resumo do Código Civil: houve a sistematização objetiva dos efeitos materiais, como eu já disse a vocês, mas a gente tem 2 críticas negativas. A primeira positiva, a segunda e a terceira negativas. Não havia ainda a definição legal da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que se tornou uma tarefa jurisprudencial. Então a jurisprudência, um acordo da Comissão da CIANIC em 2009, no STJ, eu lembro que eu estava trabalhando lá nessa época, ela proferiu esse acordo, sistematizando a diferença entre desconsideração da personalidade jurídica e desconsideração inversa da personalidade jurídica. Olha, na desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem um afastamento do véu protetor da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de quem? Dos sócios. Então, os sócios se valem da personalidade jurídica para obter fins ilícitos e obterem um patrimônio maior. Então, os efeitos das relações jurídicas acabam incidindo sobre o patrimônio dos sócios. Agora, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é quando os sócios desviam seus bens particulares para a pessoa jurídica. Por exemplo, um casal. O cônjuge lá, o marido ou a mulher, são ricos, por exemplo, um dos dois é rico, e está vendo que vai divorciar. Então a primeira coisa que a pessoa pensa: olha, vou divorciar, vou perder metade do meu patrimônio. O que o cônjuge faz? Ele pega esse patrimônio dele, cria uma empresa e desvia esse bem para a empresa. Por exemplo, um imóvel. Cria uma empresa lá de qualquer coisa, manufatura, informática, e constitui, integraliza o capital social da empresa com o imóvel particular dele para tirar da minha ação esse bem. Então, nesse caso, se comprovados os requisitos,
também há desconsideração da personalidade jurídica da empresa mesmo, para devolver esse patrimônio para o sócio, para o cônjuge, para que esse patrimônio entre na meação. Mas essa tarefa de distinguir desconsideração de desconsideração inversa não foi a cargo da lei, foi a cargo da jurisprudência, em especial da ministra Nancy Andrighi, em 2009. Bom, pessoal, depois de todo esse contexto, eu acho importante falar disso também, porque não adianta simplesmente falar artigo 133, artigo 134, sem ter todo o embasamento anterior, um contexto histórico, um contexto material a embasar isso. Tá? Então, o legislador do novo CPC, ele considerou a necessidade da edição de uma nova norma processual para regulamentar todo esse embasamento do direito material que foi desenvolvido. Porque mesmo a ministra Nancy Andrighi, na época que ela fez redigiu esse acórdão, que ela foi relatora, eu não tenho o número agora, mas foi ela mesma. Se vocês pesquisarem na jurisprudência do STJ, e informativos do STJ, desconsideração inversa da personalidade jurídica, vocês vão chegar no caso inicial, o primeiro caso que tratou foi da ministra Nancy Andrighi. Então, o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105, alterada agora em 2016, no começo do ano, ela foi a primeira lei a prever o procedimento processual da desconsideração da personalidade jurídica. Então, foi um avanço isso, esse foi um grande avanço, e também ao prever a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ele não conceituou, mas ele previu expressamente que o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica aplica-se igualmente à desconsideração inversa da personalidade jurídica. Para quem gosta de estudar topografia do código, né, a gente gosta de anotar título, capítulo, o incidente fica no livro 1, título 3, que é da intervenção de terceiros. No Código Antigo não havia essa previsão da intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros teve um acréscimo com a desconsideração da personalidade jurídica. Antigamente era só nomeação, autoria, denunciação da lide, etc. Houve a inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, capítulo 4, correspondente aos artigos 133 a 137. Tá, eu não vou ler aqui especificamente, porque vocês todos têm a lei, o código, então não vou ficar lendo artigo aqui que é desnecessário, né? Eu só vou dar umas pinceladas nas principais novidades que eu acredito que são importantes serem tratadas, né? Então, no artigo 133, a gente tem que a legitimidade para instaurar o incidente. Qual a legitimidade para instaurar o incidente? O juiz pode, de ofício, pessoal, desconsiderar? O juiz pode chegar numa lide e falar assim: eu acho que o sócio está aqui litigando de má fé porque ele usou a personalidade jurídica de forma fraudulenta. Desconsidero de ofício a personalidade jurídica. Essa decisão é nula, não pode. O princípio da inércia da jurisdição. Então a lei expressa, prevê que as partes ou o Ministério Público são legitimados a requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Só eles, tá? O parágrafo primeiro, eu acho que é desnecessário, por quê? Porque ele fala que a desconsideração da personalidade jurídica deve preencher os requisitos legais, os pressupostos legais. Olha, o que não deve preencher os pressupostos legais? Tudo deve preencher os pressupostos legais. Né? É um parágrafo totalmente desnecessário, mas o legislador fez questão de colocar, né? Para... não sei para quê, na verdade, mas ele fez questão de colocar. Tá? E o parágrafo segundo prevê a desconsideração inversa da personalidade jurídica, dizendo que esse incidente previsto no caput, ele aplica-se igualmente à desconsideração inversa. Tá? Então a gente vai tratar as duas desconsiderações da mesma forma.
Então, são os mesmos parâmetros que serão adotados. Tá? O artigo 134 prevê o cabimento. Cabe aonde? Quase tudo. Processo de conhecimento, cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial e até falência. A lei não prevê falência, expressamente. Se vocês consultarem o novo código, ele não prevê falência. Foi necessário uma reunião dos processualistas civis, porque após a edição do novo CPC, houve diversas reuniões, né, de juristas conhecidos no Brasil todo, e eles fizeram a famosa Carta de Vitória, com vários enunciados, né, do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Também houve enunciados da INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que também discutiram aspectos práticos da aplicação do novo CPC nas relações processuais. Enfim, aplica-se também a falência. Tá? Parágrafo 1º. A instauração e comunicação imediata, isso é uma questão cartorária. Quando houver a instauração do incidente de desconsideração, há uma comunicação imediata ao distribuidor, por questões de urgência, porque é um assunto relevante no aspecto processual, então tem que haver uma urgência na comunicação ao distribuidor. Isso não importa muito para a gente, importa mais porque é uma obrigação cartorária. Essa comunicação não é feita pelo advogado, no caso, ele pode até comunicar o cartorário, mas isso é uma obrigação cartorária. Tá? E esse incidente é dispensado quando? Quando o requerimento de desconsideração for feito na própria petição inicial. Ora, se após ajuizar a ação houver um tópico específico requerendo a desconsideração da personalidade jurídica, não é necessário instaurar mais um incidente com nova citação, um novo prazo para a resposta. Então, há somente nesse caso a situação do sócio da pessoa jurídica, e da pessoa jurídica nesse caso. Então, o incidente se torna desnecessário. Tá? Aqui é interessante esse parágrafo 3º. Instaurado o incidente de desconsideração, o processo é imediatamente suspenso. Isso para evitar qualquer prejuízo ao direito material. Então, o incidente de desconsideração é considerado tão grave, de tanta repercussão, que o legislador entendeu necessário, e é correto, realmente é necessário, correta a suspensão do processo, salvo no caso de requerimento de incidente na própria petição inicial, que aí não haverá um incidente, né? Haverá a contestação. Então, a contestação deve rebater esse pedido de desconsideração, não haverá um incidente. Tá? E no requerimento deve haver a demonstração dos pressupostos legais específicos. Quais são os pressupostos legais específicos? É o direito material. O direito material, artigo 50 do Código Civil. Então, a gente, ao requerer a desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que fundamentar para o juiz. Artigo 134 do CPC, combinado com o 50 do Código Civil. Então, é mais uma vez o direito processual andando ao lado do direito material. Então, um permeia o outro. Tá? A gente não pode simplesmente requer a desconsideração com base no artigo 134. Tá, tudo bem, José falar. Qual o fundamento? Não sei, eu acho que o sócio está atuando de forma fraudulenta. Tá, mas qual o fundamento disso? Você tem que fundamentar, tem que especificar, tem que falar de que forma o sócio está atuando de forma fraudulenta, tem que, se possível, até requerer prova pericial, prova testemunial, principalmente prova documental. Então, é um incidente que enseja produção de provas. Tá? Ele tem um campo probatório muito grande. E o enunciado 125 da Carta de Vitória prevê também, isso não está no novo código, isso é um adendo, né? Que no caso de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, há um desconsórcio passivo facultativo. Por que facultativo? Porque a pessoa que requer, ela não é obrigada a requerer.
não é um litisconsórcio obrigatório. A pessoa pode simplesmente entender, não, eu quero só demandar a pessoa jurídica. Eu entendo que a pessoa jurídica está solvente, eu quero demandar só a pessoa jurídica. E o juiz tem que definir isso, ele não pode indeferir inicial por isso. Porque há um litisconsórcio facultativo. O que é litisconsórcio facultativo? É aquele que o autor ele pode não querer ingressar, não querer a outra parte no colo. E isso é uma faculdade que ele tem, por isso que é facultativo. O artigo 135 ele prevê contraditório e ampla defesa. Pela primeira vez temos contraditório e ampla defesa. A gente vai ver depois, num tópico específico, que na execução fiscal isso não se aplica. A gente tem na execução fiscal a desconsideração da personalidade jurídica também. Então a gente tem a desconsideração do civil e do fiscal. A contraditória e ampla defesa é na esfera processual civil. No tributário, muitos juízes entendem que sim já, a gente vai ver depois. Só que eu, como trabalho na Fazenda, a gente lá da Fazenda tem entendimento, da Fazenda Estadual, tem entendimento que isso não se aplica. Porque o crédito público difere do crédito privado. Se a gente tiver um contraditório, uma ampla defesa numa execução fiscal, a gente não vai receber o crédito nunca. Mas isso é discutível, é super discutível. A jurisprudência, ela tende, infelizmente, para o fisco, ela tende a aplicar esse artigo 135 para todas as hipóteses, mas atualmente o fisco entende que é só na esfera processual civil. Tá? Então, há a previsão do contraditório e ampla defesa. Ou seja, instaurado o incidente, há a citação do sócio da pessoa jurídica para requerer provas em 15 dias. Então, eu requeiro a desconsideração, o juiz, analisando a petição de reconsideração, verificando que ela preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, ou seja, narrativa mínima dos fatos, plausibilidade do direito, ele vai citar o sócio da pessoa jurídica para requerer provas, vai citar, né, para requerer provas em 15 dias, né, a não ser que haja a possibilidade do contraditório deferido com o pedido de tutela de urgência. Se houver uma tutela de urgência, o juiz pode deferi-la inaudita altera pars. Mas, em regra, deve haver um contraditório e ampla defesa. Aqui a gente tem mais um enunciado, né? Que quando a desconsideração for requerida na petição inicial, incumbe ao sócio ou pessoa jurídica, na contestação, impugnar os demais. Isso daqui é óbvio, né? Quando o sócio ou a pessoa jurídica tem o requerimento de um pedido subsidiário ou principal também, de desconsideração da personalidade jurídica, ele deve impugnar os dois pedidos. Ele deve impugnar o pedido contra a pessoa jurídica e contra a desconsideração da personalidade jurídica. Mas no caso não há um incidente nesse caso, porque o requerimento é na própria petição inicial. Tem recurso no incidente? Tem. Tem a previsão de recursos. Claro, todos os incidentes têm recursos. Não é diferente do incidente de desconsideração. Basicamente, agravo de instrumento, quando for de forma incidental, quando for um incidente, ele cabe um agravo de instrumento, previsão expressa. Agora vocês sabem, né, que o agravo de instrumento, ele é taxativo. Agora eu não posso ingressar com agravo de instrumento contra qualquer decisão liminar. O juiz defere lá uma decisão liminar, agravo. Não. Você tem que olhar agora no artigo 1015, os incisos e o parágrafo único, e ver se, dentre as hipóteses do 1015, há previsão de agravo de instrumento. No caso de desconsideração da personalidade jurídica, há previsão expressa no 1015, inciso 4. Então, tem previsão de agravo de instrumento. Quando for deferida a desconsideração pelo relator, cabe agravo de instrumento? Não. Aí cabe
um agravo interno. Antigamente era agravo regimental, agora é agravo interno. Todas as decisões monocráticas de relator são impugnáveis por agravo interno. E quando for definida a sentença, quando o incidente for requerido na petição inicial, houver contestação, houver produção de provas, e o juiz decidir, vai caber agravo? Claro que não, né, pessoal? Vai caber apelação, porque é uma decisão de mérito, né? E isso, eu acredito que não precisava do enunciado para isso, né? Mas eles foram tão específicos que eles editaram o enunciado 390 dizendo que cabe apelação quando for decidido na sentença. Descobriram a América, né, pessoal? Vamos lá. Está chegando no final, esse é o artigo 137. A consequência do acolhimento do incidente. Declaração da ineficácia do ato. A gente sabe que o ato tem requisitos de validade, requisitos de existência, requisitos de eficácia. A desconsideração, ela vai implicar apenas na ineficácia do ato. Ou seja, o ato continua existente e continua válido. Ele só é ineficaz em relação àquele tópico em que ele foi praticado de forma fraudulenta. Tá? O que o CPC, o novo CPC foi perfeito, foi maravilhoso, ele não foi perfeito, ele foi muito bom. Ele foi nota 9, vamos dizer assim. Ele, tudo bem, foi a primeira lei que previu um incidente na forma processual, ele previu o contraditório prévio, ele previu o recurso, foi muito bom. Só que ele teve alguns pontos que a doutrina é bem chata também, mas é necessário que a doutrina seja chata para o legislador poder melhorar cada vez mais. Senão a gente fala, não, foi perfeito, maravilhoso, o legislador não aperfeiçoa nada. Então a doutrina aponta alguns probleminhas. Por exemplo, a defesa do réu do incidente instaurado em sede de execução. Vai caber o quê? Embargos do devedor ou embargos de terceiro? O STJ ainda não decidiu, óbvio, sobre isso, porque ainda não houve tempo hábil para chegar ao processo de execução em que houve um incidente que chegou no STJ e foi decidido de forma repetitiva, etc. Não houve ainda decisão, mas ele já vinha decidindo, à luz do código anterior, que, havendo desconsideração da personalidade jurídica, os sócios passam a ser partes, ou seja, é cabível embargos do devedor. Então, essa jurisprudência do STJ, que vinha sendo aplicada anteriormente, ela tende a permanecer válida. Então, cabem embargos do devedor, quando o incidente for instaurado em sede de execução. Então, o sócio não é terceiro, ele passa a ser devedor. Tá? Outro ponto omisso: condenação em custas e honorários, no caso de indeferimento. A gente aplica aqui o princípio da sucumbência. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele seja sim condenação em custas e honorários para aquela parte que perdeu. Por quê? Porque a gente tem a aplicação do princípio da sucumbência que decorre do artigo 85, e esse artigo 85 ele irradia seus efeitos para todo o Código de Processo Civil. Isso não está expresso no incidente, mas a gente tem uma interpretação do artigo 85 nesse sentido de aplicabilidade plena ao incidente de desconsideração. Agora a gente tem um adendo, a gente já estudou a desconsideração do novo CPC, e a gente tem um adendo que é a aplicação do incidente de desconsideração no campo do direito tributário. A gente aplica ou não a desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário? A gente sabe que no direito tributário a gente tem o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios. Então a gente está executando uma empresa e a gente vê que os sócios estão operando de forma fraudulenta,
a gente requer o redirecionamento da execução. E não há citação, não há manifestação prévia, não há contraditório, não há nada. A gente requer simplesmente a desconsideração da personalidade jurídica e o juiz já manda penhorar bem dos sócios. A execução fiscal é assim. A juiz de execução contra a empresa. A gente vê que a empresa sumiu do endereço dela, ou não encontramos bens suficientes para ser penhorados na execução fiscal. A fazenda requer desconsideração, o juiz analisa a petição, ok, desconsidera. Penhore-se o bem de João da Silva, sócio da empresa. Sem contraditório, sem uma defesa, sem nada. É a tese que o fisco defende hoje. Mas que a jurisprudência tende a derrubá-la. E para a jurisprudência derrubá-la, ela está embasada em doutrina. Então a doutrina tem argumentos contrários à aplicação. Quais são eles? Incompatibilidade dos institutos. Por quê? Na execução fiscal já temos um redirecionamento. O Código Tributário Nacional já prevê. Para que eu vou aplicar o CPC se já tem uma lei específica lá que prevê? Que é o Código Tributário Nacional. Para quê? O artigo 1º da LEF também prevê que no caso de omissão da lei tributária, a execução fiscal será regida pelo CPC. Ora, o 135 é expresso, não tem necessidade. Esse é o argumento que a gente gosta, que o fisco gosta. Tá? Não precisa aplicar. Também, violação ao princípio da razoável duração do processo. Ora, ajuizar o incidente, você precisa dar vista para a parte contrária para se manifestar. Contestação em 15 dias. Dilação probatória. Incidente processual, recurso, agravo. Meu Deus, a execução fiscal não vai nunca. A gente não vai receber nunca. Isso atenta contra a celeridade processual também. Então, não aplica na execução fiscal por essa teoria. Tá? E o último fundamento diz que a aplicação do incidente no CPC, como a gente já viu, enseja a suspensão da execução fiscal. Ora, para suspender a execução fiscal tem que garantir o juízo previamente. Como é que eu vou suspender uma execução fiscal sem garantir o juízo? Então são 4 argumentos bem fortes, ao nosso entendimento, da não aplicação desse incidente. Agora os argumentos favoráveis, que infelizmente para a Fazenda é a tendência dos tribunais. Os tribunais têm dado decisões já entendendo aplicáveis. Tá? Primeiro, a responsabilidade tributária pessoal dos sócios do CTN é apenas uma das espécies do gênero de desconsideração da personalidade jurídica. Então, segundo essa teoria, a desconsideração da personalidade jurídica é um gênero que abarca várias espécies. Dentre essas espécies, é a previsão do CTN. É uma teoria meio furada. Essa daí não tende a colar muito, não. Tá? Essa daqui já começa a melhorar, essa tese. Embora a legislação tributária trate expressamente da desconsideração, que é o redirecionamento no aspecto material, ela é omissa no tocante ao procedimento. Ela é omissa. Como ela é omissa, a gente vem desse ponto de omissão. Como ela é omissa, aplica o CPC. Aí o argumento já ficou forte. E os juízes têm se valido desse argumento para aplicar. Qual a desculpa da doutrina em relação ao argumento da celeridade processual? Ela diz que o eventual aumento de atos processuais, de incidentes processuais, de recursos, ele não pode violar, ele não pode ser utilizado, esse argumento não pode ser utilizado para violar um princípio fundamental previsto em sede constitucional, que é o contraditório com a defesa. Então a gente tem 2 princípios: celeridade de um lado, contraditório com a defesa de outro. Qual é mais importante aí? Celeridade ou contraditório com a defesa? Contraditório com a defesa. Os juízes também têm batido nessa tecla para falar: olha, execução fiscal, tudo bem, vocês não vão receber seu crédito nunca, mas eu não posso aqui violar o direito ao contraditório. Você não pode pedir simplesmente o redirecionamento da execução sem contraditório e sem tua defesa. Então, eu prefiro que demore mais o processo, mas a garantia fundamental de contraditório e tua defesa seja respeitada. Tá? Um argumento bem forte também.
E o último argumento, ele rebate aquela tese da suspensão da garantia, que eu falei anteriormente. Para suspender a execução fiscal, precisa da garantia do juízo. Então, nesse caso, essa suspensão admite exceções, segundo essa teoria. Então, o juiz pode entender, ele pode aplicar tanto o novo CPC, quanto exigir uma garantia. Então, ele pode dar o contraditório, ao mesmo tempo ele pode exigir que a parte ofereça a garantia para suspender. Então, ele diz, esse argumento diz que o fato da execução fiscal necessitar ser suspensa não é um impedimento à aplicação do novo CPC. Por quê? Porque mesmo aplicando o novo CPC, eu posso exigir o depósito do valor integral para fins de suspender a execução. Tá? Então, esses argumentos vocês vão ver ainda no futuro, são argumentos que estão sendo desenvolvidos ainda, tem muitos artigos jurídicos sendo elaborados, é uma coisa mais para o futuro, para vocês verem lá na frente, quando os que estiverem estudando ainda vão ver isso, daqui a alguns anos, a jurisprudência se desenvolvendo sobre o tema. Como eu disse, a jurisprudência não tem entendimento firmado ainda sobre isso daí é só praticamente doutrinário, e algumas decisões de primeira instância estão sendo semeadas nesse sentido. A primeira decisão que a gente tem conhecimento é nessa execução fiscal aqui, de 2011, que já está em sede de desconsideração, ela chegou nesse ponto agora em 2016, e o juiz agora em 2016, em 8/4 de 2016, ele deferiu a desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal com base no CPC, no novo CPC. Tá? Pessoal, acho que é só isso. Acho que foi suficiente. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pois não. Boa noite. Boa noite. Ainda que seja isso de execução fiscal, mas mencionando lá na pessoa jurídica, Sim. Na prática em si, né, você dá a oportunidade para a parte que vai fazer parte do processo, seria uma situação de, por exemplo, de se acautelar e fraudar a execução ou não? Porque no modelo antigo, desconsiderava, acabou, você esperneia lá, e que não é uma situação fácil também, eu passei por isso, você conseguia a desconsideração por faltar requisitos dela. Então, com o novo CPC, opa, eu estou sendo chamado aqui, vou dizer isso na prática, tá? Em razão do CPC. Já que é uma forma dele se esquivar, o daí que ele vai tirar os bens, Exatamente. ou acaba caindo numa situação de fraude a credores ou fraude à execução? É exatamente esse o argumento que o fisco utiliza para não aplicar o novo CPC na execução fiscal. Ele fala, olha, se eu der o contraditório para ele falar em 15 dias úteis ainda, o novo Código de Processo Civil prevê dias úteis, a pessoa vai sumir com o bem, vai sumir com o patrimônio. Então, para desconsiderar a personalidade jurídica, eu tenho que ser rápido, eu tenho que acautelar, eu não posso ouvi-lo para desconsiderar, eu tenho já que ir direto para os bens do sócio. Mas o legislador entendeu que o princípio do contraditório é mais forte do que isso, e mais além disso, a boa-fé é presumida. A gente não pode presumir que a pessoa tem má-fé. Isso na prática é muito complicado, porque na prática a gente sabe que a má-fé é presumida, na prática. A gente vê no dia a dia. Só que na teoria e na legislação, a boa-fé é presumida. Então, infelizmente, a gente tem que dar guarida para o contraditório em detrimento da celeridade processual e da efetividade processual. Então, a efetividade processual cede em vez para o contraditório e para a defesa. Tá pior. Nesse sentido, sim, mas no sentido de respeitar os ditames. O problema aí é constitucional. A Constituição prevê como direito fundamental o contraditório para a defesa. O CPC não pode prever diferente.
Então, não, o problema aí seria constitucional, não seria do CPC. O CPC, ele, no artigo 1º ao artigo 12, ele prevê respeito absoluto aos princípios da Constituição. Então, desde o artigo 1º até o artigo 12, a gente vê delineados lá todos os princípios constitucionais. Então, esses artigos 1º a 12, eles radiam efeitos para todo o CPC. E não é diferente da desconsideração. Tá? Alguém tem mais alguma questão? Alguma que quer colocar? Pois não. Boa noite. Hoje em dia, a maioria das consultoras, todas elas, quando vão fazer uma obra, Sim. elas criam uma SPE, que é a Sim. Sociedade de Propósito Específico para aquela obra. Certo. E geralmente a SPE integra um grupo econômico. Ok, Certo? ok. No caso de uma execução contra a SPE, a gente sabe que o capital é bem limitado, porque é só para aquela obra. E se a Certo. empresa não, e se essa SPE não tiver como ressarcir o cliente de alguma maneira, o grupo econômico conseguiria desconstituir a personalidade jurídica para o grupo econômico? Sim, é possível sim. A sociedade de propósito específico ela é formada para o propósito específico previsto no contrato. Então, no caso de utilização dessa sociedade para fins fraudulentos, o grupo pode requerer a desconsideração também. Nada impede. Antes do grupo econômico e, no último caso, para a pessoa do sócio. Para a pessoa do sócio, exatamente. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Então, muito obrigado. Vou só deixar aqui o nome da minha obra, comentários ao novo CPC, já está na segunda edição, tá? 2016. Eu acredito que não, vou deixar alguns exemplares aqui depois para... Tá? Eu esqueci hoje de trazer, mas na próxima palestra que eu der aqui, com certeza eu trago. Tá bom? Obrigado a vocês. Foi uma honra estar aqui novamente. Espero... Ah, sim. Ok, obrigado. Foi uma honra estar aqui novamente. O ano que vem, né, a gente está tendo a última palestra hoje. E o ano que vem espero estar aqui outras vezes. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos a presença do doutor Arthur aqui. Foi bastante esclarecedor, convincente. Um tema pesado, com relação à doutrina, o doutor tornou bem simples, facilitou a dificuldade. E eu agradeço a presença de todos. Hoje é a nossa última palestra do ano. Eu estou muito satisfeito. Missão cumprida nesse primeiro semestre, nesse primeiro ano da gestão. E continuaremos trabalhando, e o doutor está convidado para diversas outras palestras que aqui irão ser realizadas. Eu sei que o doutor gosta de recursos. Vamos abordar esse tema aqui também. Mais apaixonante. Vamos abordar o tema aqui. E a presença da nobre mesa, do Dr. Carlos Paulo Neto, vice-presidente da Comissão de Jovem Advogado, o Dr. Ricardo Martins, que me acompanha no Departamento Cultural também, como vice-presidente da Comissão de Direito e Mídia, vice-presidente da Comissão de Comunicação e Mídia, o Dr. Felipe, presidente da Comissão de Direito e Mídia, Comunicação e Mídia, desculpa. E sempre exercendo um trabalho enobrecedor aqui na OAB, essa gestão que foi desenvolvida por aqui, foi encabeçada pelo Dr. Alexandre. Nós estamos inovando, estamos sendo um diferencial, isso está sendo repercutido em diversas outras comarcas, estamos nos tornando um ponto de referência na OAB. Isso é gratificante para todos nós, enobrecedor também. Temos um feedback fantástico, sabemos disso. Eu quero passar a palavra ao Dr. Ricardo Martins para fazer meus apontamentos, representando a Comissão de Comunicação e Mídia e o Departamento Cultural também, como a vice-presidência da Comissão de Direito e Mídia. Dr. William, a todos aqui presentes, eu estou bastante impressionado com a qualidade dos palestrantes que Vossa Senhoria tem trazido para contribuir conosco com o conhecimento. O Dr. Arthur Barbosa falou com um linguajar extremamente fácil, acessível, com uma serenidade muito grande. Eu quero parabenizar o senhor, doutor, e quero dizer que, inclusive, é uma honra tê-lo aqui conosco na subseção da OAB Guarulhos. No período em que fui acadêmico,
eu fui estagiário concursado da Procuradoria-Geral do Estado e tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar com vários colegas de Vossa Senhoria, que, aliás, nós temos aqui na seccional de Guarulhos, da Procuradoria, excelentes procuradores. Quero, inclusive, que Vossa Senhoria externe os cumprimentos desta mesa, do nosso presidente Alexandre de Sá Domingues, a todos os integrantes procuradores da seccional Guarulhos. Muito obrigado e parabéns pela sua palestra. Quero também cumprimentar aqui o meu presidente, Dr. Felipe Hilton, que é presidente da Comissão de Comunicação, que juntamente comigo e com, sem dúvida nenhuma, o aval desta diretoria, que é encabeçada pelo Dr. Alexandre de Sá Domingues, vem implantando algumas modernidades, como, por exemplo, a exibição de live ao vivo e também da Web TV. Vou falar rapidinho sobre isso. Mas antes quero, sem dúvida nenhuma, também poder cumprimentar o meu amigo, que é o Dr. Carlos, eu sempre me confundo com o teu sobrenome, Paulo Tito, que é o vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado, que tem sempre também contribuído conosco, tem sempre trabalhado juntamente com as demais comissões, a quem quero aqui externar o meu cumprimento e agradecer pela presença do senhor. Aos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo, que, aliás, não poderia deixar de registrar e de dizer para os senhores o seguinte: nós estamos no segundo teste live de exibição desse vídeo, né, pelas redes sociais aqui da OAB Subseção Guarulhos. E nós tivemos, até o presente momento, cerca de 1000 pessoas que interagiram de alguma forma com esse live. Agora nós estamos com poucas pessoas ao vivo, mas sem dúvida nenhuma, muitas dessas pessoas já puderam assistir uma parte desse projeto. E é claro, aproveitando o ensejo de que o nosso presidente se encontra ao vivo, eu posso verificar aqui pelo meu celular, quero oportunamente agradecer a ele e a toda a sua diretoria por nos permitir, tanto pela Comissão de Direito e Mídia, como pela Comissão de Comunicação, ou até mesmo pelo Departamento Cultural, de iniciar esse projeto. Sem dúvida nenhuma, é um projeto inovador. Nós fizemos uma pesquisa em todas as subseções e seccionais e nós não identificamos nenhum trabalho desta forma. Nós somos, ao que parece, pioneiros na exibição de vídeos ao vivo de todos os trabalhos que são desenvolvidos pelas comissões e pela própria diretoria da OAB Subseção Guarulhos. Por isso, nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes e pedimos que os senhores, oportunamente, quando possível, façam o compartilhamento desses vídeos, avise para um colega. Isso faz com que a OAB seja cada vez mais transparente, que é um dos objetivos dessa subseção, dessa diretoria encabeçada para o ano de 2016 e 2018, para os anos 2016 e 2018, que, aliás, vem ao encontro do objetivo principal, que tem sido muitas vezes propalado pelo Dr. Alexandre e por sua diretoria, que é de fortalecer o advogado, sobretudo o advogado guarulhense. Nós sabemos o quanto é difícil, enquanto profissional liberal, sobretudo nesse momento em que vivemos, política e economicamente dificílimo, que afeta diretamente o profissional, ou seja, a todos nós. Eu quero, portanto, então, apenas depois de explicado esse projeto, só para finalizar, falar que nós estamos também conjuntamente com a exibição desses lives ao vídeo, coletando material para implantar aqui na subseção também de forma única, e em nenhuma outra subseção desenvolver esse trabalho, a implantação dessa Web TV, que tem algumas semelhanças, né, com a exibição desse live ao vivo, mas que também tem outras características que podem somar. Um pode, sem dúvida nenhuma, contribuir com o outro. Agradeço a presença de todos que aqui estiveram, agradeço a todos que também nos acompanharam ao vivo, agradeço, por fim, ao Dr. Felipe Hilton, à doutora Tatiana, que é parte integrante desse trabalho da Comissão de Comunicação, o Anderson, que tem feito também toda a fotografação do evento, e acho que não esqueci de ninguém, mas de qualquer modo a presença dos senhores aqui é muito importante. Muito obrigado a todos. Eu devolvo, portanto, a palavra ao nosso Dr. William, que é quem tem comandado os trabalhos nesta noite. Muito obrigado a todos.
fazer um agradecimento especial também aos funcionários da casa. Sem eles, não teria como instrumentalizar o departamento cultural. Ana Cláudia, que é aqui presente, não adianta nada. Formalizando, eles dão operabilidade aos nossos trabalhos. Fernando também trouxe o doutor. Operabilizam o nosso trabalho, tornam esse trabalho difundido e enobrecedor. Agradeço muito. Passar um de palmas para os Passo a palavra ao Dr. Felipe também, por favor, faça um apontamento. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa do secretário, Dr. William. Parabenizo o Dr. Arthur Barbosa pela excelente palestra. Depois do Dr. Ricardo Martins, que falou tudo sobre a comissão, a gente, na verdade, não teria muito o que falar. Realmente esse projeto é inovador, está inaugurando essa web TV e também as transmissões ao vivo, estamos no segundo teste. Dessa vez a gente melhorou a produção, a produção, o som, e estamos trabalhando na iluminação para cada vez mais atingir o público de forma transparente e que o público consiga interagir. E interagindo, doutor, a gente acaba ficando meio de saia justa, né? Porque tem dois internautas interagindo aqui e pedindo para sortear, né, as obras. Uma obra que Na próxima palestra. Mas é uma brincadeira à parte, mas cada vez mais as pessoas estão interagindo, isso é bom para o OAB Guarulhos. Justamente, senão que a palestra foi boa, temos pessoas acompanhando e cada vez mais eu acredito que irá aumentar esses acompanhamentos. Então eu aproveito e peço para vocês que acompanhem, curtam a OAB Guarulhos 57 Guarulhos no Facebook para receber notificações de outras palestras. Eu acho que pessoalmente a palestra é diferente, mas se não puder comparecer, que acompanhe pelo celular, de onde estejam outros temas, outras palestras, né? Então, eu devolvo a palavra aqui para o secretário William. Eu agradeço a todos e, mais uma vez, parabéns, doutor Arthur Barbosa, por essa excelente palestra, que agora está gravada e eu posso assistir com calma depois. Obrigado. Quero passar a palavra ao meu amigo, Dr. Carlos Falseto, vice-presidente da Comissão de Jovem Advogado. Por favor, quer falar? Muito obrigado. Boa noite, senhores e senhoras senhoritas. É um prazer falar com vocês. Eu cumprimento a mesma pessoa, o secretário, Antônio Pereira, mas vou ser breve. Depois que todos os colegas já falaram bastante, não quero chover molhado, mas dizer o que o Dr. Felipe falou. De repente, a gente sente essa dificuldade de se locomover, de vir até a Casa da Advocacia, né, participar de palestras como essa, principalmente de temas interessantíssimos como esse, e às vezes aquele colega fala, poxa, você vai lá, vai participar, eu não poderei. E essa oportunidade que o Dr. Ricardo, o Dr. Felipe está dando, né, aos colegas de poder interagir, de poder participar, de poder assistir uma palestra ao vivo, é muito importante. Outra coisa também importante que a nossa diretoria tem enfatizado bastante, a Casa da Advocacia é de vocês, colegas. Então ela é feita para vocês. Então participem, cada vez mais, é uma honra tê-los aqui. E participem também, se puderem, das inúmeras comissões que fazem parte dessa diretoria, que fazem parte da OAB Sucessão Guarulhos. Vai ser um prazer tê-los aqui. Eu, especialmente, posso falar da comissão do jovem advogado, mas o jovem advogado não é aquele só de idade, né? Não é aquele que tem o espírito jovem. Mas, puder participar com a gente, puder contribuir com os nossos trabalhos, vai ser sempre um prazer. Agradeço a presença de todos, é muito bom, sabe? É muito gratificante vê-los, cada um de vocês aqui, ver esse quórum, né? Bastante importante, é muito bom. Agradeço. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Tempo de encerrar os trabalhos, mas antes vai ter a foto oficial. Quero que todos se aproximem para ser publicado no site a foto, por favor.
Doutor, permite falar? Claro, por favor. Gente, boa noite a todos. Agradecer a mesa e a palestra, primeiramente. Só dando toque aos colegas de uma lei que foi publicada hoje, a Lei 13.363. Ela traz alterações importantes no nosso estatuto da advocacia, principalmente a mãe, a mulher, que é mãe, bastante. Eu gostaria que vocês anotassem essa lei para que observassem já que entrou em vigor hoje, tá? Desde a publicação, a Lei 13.363. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu que nós agradecemos, doutor. Não só mãe, mas como pai também. Vai também. Muito obrigado pelo apontamento e sempre enriquecendo a nossa OP. Muito obrigado. Por favor, você pensa. Pessoal, ó, eu acabei de ter aqui uma informação bastante bacana e importante. Nosso palestrante cedeu um exemplar para ser sorteado, aqueles que... Pode ser dois? Então, 2 exemplares para ser sorteados. Isso, então, a gente sorteia um aos presentes e a um aqueles que, os internados que acompanharam a transmissão. Pessoal, vou pedir para que todos então venham até aqui para a gente fazer a foto oficial. E aqui de última hora o nosso palestrante ele decidiu sortear 2 livros, um para o público presente e um para aqueles que estão nos assistindo pelo live ao vivo. Então assim que terminarmos aqui a foto, nós vamos fazer esse sorteio, tá bem? Nós vamos então só fazer o sorteio para aqueles que puderem aguardar. Vamos fazer o sorteio aqui ainda ao vivo, com live ligado. Nós vamos fazer o seguinte, todos os senhores colocaram os nomes na lista de presença lá na frente. Então, eu vou pedir para a Aline, Ana Cláudia, traga para nós, por favor, a lista de presença. Vamos então passar aqui para a parte do sorteio, depois de fazer a foto oficial com a entrega do certificado ao nosso palestrante. Arthur, vamos lá. O senhor vai dizer. Eu não conheço ninguém, então eu vou falar. Isso, você vai falar um número. Não sei o nome de ninguém, então vai ser imparcial. Um número de 1 até 64. De 1 a 64, então, hein? 32. 32. 32 foi o Doutor José Manuel de Albuquerque. José Manuel de Albuquerque. Está presente? Não? Acabou de sair? Caramba, ele vai ver pelo live, vai voltar correndo. Então vamos outro, né? Pode ser? Sim. Vamos outro. Vamos prestigiar os presentes. Prestigiar os que estão aqui ainda. Exatamente. O que vier antes dele. O que tiver assinado, o que tiver. O 31, então, é isso? Isaías da Silva Roberto.
Doutor Isaías da Silva Roberto. Aê, parabéns. Doutor Isaías, nosso palestrante vai disponibilizar o livro a nós. Assim que nós recebemos o livro, encaminharemos ao senhor. Meus parabéns, viu? Os parabéns, doutor Isaías. Nós vamos passar então agora para o sorteio de quatro pessoas que comentaram, é isso? 5 pessoas que comentaram o live falando acerca do livro. Todos falaram bem, todos falaram bem. Então eu vou passar para o doutor Felipe, ele vai fazer a leitura do nome sorteado. Doutor Arthur, eu convido a sortear um nome dos internautas. Já foi sorteado. Vamos ver quem é aqui. Então, só confirmando aqui, o sorteado que ganhou aqui uma obra excelente aqui para ler foi um dos primeiros que comentaram, foi o Weber Barreto. É isso mesmo. Então a gente vai fazer da mesma forma, claramente. A gente vai entrar em contato com você para você retirar aqui uma OAB. Muito bom. Excelente. Excelente. Vou marcar o seu nome, o Weller, para ele poder fazer uma identificação, tá? Uma identificatória para você. Então, muito obrigado a todos que acompanharam a live. Muito obrigado a todos presentes. Eu vou encerrar então. Muito obrigado. Pode encerrar, doutora. Agradeço.